Muito bem, pessoal. Começando então, boa noite a todos, para quem eu não falei ainda. Eu sou o professor William Iscariote, de língua portuguesa. Sei que alguns de vocês me conhecem, já que eu dei aula em várias escolas, né? Esse é o meu quinto ano trabalhando como professor de português. E é isso aí, pessoal. Espero fazer um ótimo trabalho. Qualquer momento que vocês queiram falar, ligue o microfone para ficar bem à vontade. E vamos lá, vamos aprender português, né? Então, galera, eu vou começar com algumas orientações iniciais. Mantenha o microfone desligado, somente ligue para fazer perguntas, né? Acho que isso já foi passado para vocês, mas eu estou só reforçando. Não interromper explicações, então, quando é uma explicação assim que eu estou falando sobre um assunto específico, por favor, não interromper, mas isso são casos raros, né? Pode ficar bem à vontade para falar aí e conversar comigo, tá? As primeiras aulas eu talvez seja um pouco mais tímido, mas com o passar do tempo aí eu vou conversando mais com vocês, a gente vai se entendendo, né? Primeira vez que eu faço um curso assim de pré-ENEM, mas acredito que vai dar tudo certo, tá? Não apresente a tela do celular do smartphone, caso isso ocorra, feche o aplicativo ou o programa e ele abra novamente. Faça suas perguntas, preferencialmente no chat, mas nada impede, como eu falei, de ligar o microfone e falar, tá bom? Não é permitido qualquer ofensa ou desrespeito com os demais participantes. Eu só coloquei isso como um aviso, né? Mas eu acredito que isso não vai ter problema. Eu vou encaminhar o PDF, se for permitido isso, depois eu falo com a Vitória, mas eu acho que sim, né? Eu vou passar o PDF da aula para vocês, se vocês quiserem aí prever as atividades e as questões, tá bom? Então, pessoal, minhas aulas vão acontecer da seguinte forma. A gente vai focar nas questões do Enem, e quando tiver aí algum conteúdo assim, mais difícil que cair, alguma coisa assim mais gramatical, alguma teoria, aí eu vou mostrar para vocês num slide separado, tá? E também, pessoal, se surgir alguma dúvida, né, alguma coisa que eu preciso mostrar uma tabela para vocês, eu vou ter que abrir meu Chrome aqui e mostrar, mas é bem tranquilo, gente. Se precisar aí, eu vou fazer o possível para explicar para vocês, mas não sair com nenhuma dúvida, tá bom? Considerações iniciais, pessoal. Esse é apenas um simulado, então não é possível saber exatamente quais conteúdos estarão no Enem 2020. Vocês sabem que as perguntas, elas raramente, não sei se vocês sabem, mas eu vou falar, né, que raramente a pergunta se repete, tá, no Enem. É uma coisa muito difícil de acontecer, né? Eu não lembro, né, eu já ouvi falar, mas não lembro, não sei se isso acontece atualmente. Mas mesmo assim, fazer essa interpretação das atividades e resolução vai ajudar vocês a abrir um pouco a mente, assim, e entender como se faz a interpretação, porque o português ele é interpretação. Vocês devem ter ouvido falar isso de alguém, né? Mas é isso, gente, é interpretação. Assista muito, mas muitos noticiários, programas culturais. Isso vai ajudar você a entender melhor o mundo e, consequentemente, melhorar a interpretação. A leitura também é uma forte aliada. Então, eu sou um cara que adora notícias. Eu adoro assistir notícias, reportagens. Às vezes eu fico assistindo horas e horas. E por que que eu digo que é bom assistir? Porque o Enem, eles fazem as perguntas conforme o ano. Então, em atualidade, sempre vai ter as coisas que estão acontecendo na política, na geografia, na geopolítica, na parte social, na parte econômica. Então, se você fica ligado, né, no mundo, no que está acontecendo, e sempre tenta entender o porquê que aquilo está acontecendo, isso vai ajudar a abrir mais a sua mente, e quanto mais aberta a mente, mais fácil vai ficar a interpretação. Tá? Uh, uma dica que eu dou é ler a pergunta antes do texto. Isso pode ajudar na compreensão. Pessoal, essa é uma dica que eu vi uma vez no canal no YouTube, uma pessoa explicando, e eu comecei a tomar isso para mim também. E eu vi como dá certo, né? Antes desse vídeo, até pensava como isso dava certo às vezes, e depois de ver aquele vídeo, eu vi uma outra pessoa que também fazia assim, e aí eu comecei a fazer mais. E aí eu percebi
que ler o enunciado antes do texto, ele esclarece melhor o que a pergunta quer. Depois, quando a gente chegar na prática, vocês vão entender melhor. Procure no dicionário palavras que você não entenda, não saiba direito ou não lembre o significado. Isso é muito importante. Então, tem aquelas palavras difíceis que aparecem de vez em quando, e aí você ouve lá na TV ou vê num vídeo do YouTube e pensa, o que é essa palavra? E aí passa, continua o vídeo e você, né, você não dá mais atenção e passou despercebido, você entendeu o contexto ali, o que eles estão querendo dizer, mas aquela palavra lá é teu ponto fraco. Mas você não foi procurar o que significa aquela palavra. Essa palavra vai voltar. Ela vai voltar em uma prova no Enem, justamente para terá, entre aspas. Então, se tem alguma palavra que você não saiba, vai lá direto procurar. Mas que palavra é essa? Nossa, palavra difícil, né? Vai lá e procura que você vai entender o significado. E toda vez que essa palavra aparecer de novo, você já vai ter lembrado dela, tá? As questões são marcadas, na sua maioria, pela interpretação, como eu disse. Estão sendo assim, é necessário refletir sobre as ideias explícitas e implícitas. Então, a interpretação não é tudo que aparece. Interpretação é o que você vê e o que você não vê também. É aí que está o problema que muitos acabam errando, porque tem coisas que estão implícitas, ocultas, aí que você precisa ter um domínio de interpretação, de visão de mundo, conhecimentos gerais, para conseguir entender. Né? Reflita. Qual é ou quais são as alternativas que não estão relacionadas com o enunciado? Então, vocês vão ver que em português, às vezes tem umas alternativas nada a ver, você já tem que descartar elas, né? Então, assim que a gente faz também, outra dica. Né? Outra dica para quando vocês forem fazer o Enem, não chuta as questões. Em português, em nenhuma matéria, sempre há margem para lógica, sempre tem como você chegar perto da resposta, né? E às vezes quando você pensa que talvez aquela era a resposta e você marcou meio sem ter certeza, você acerta, porque chutar, gente, não leva você a nada. Porque não sei qual é, vou colocar C. Já ouvi gente falando isso. Nunca vai dar certo, né? Isso, você pode até acertar uma de 100, mas não vai valer a pena chutar a pergunta, tá? Isso não pode em nenhuma uma disciplina, né? Então, a língua é uma coisa em transformação. Quem pensa que a língua é uma coisa que não muda, que passa os anos, ela continua a mesma, não. A língua portuguesa que vocês estudaram, e eu sei que tem diversos níveis aí que estão me ouvindo, tem pessoas mais novas e mais velhas, mesmo os mais novos, a língua já mudou. Em questão de 3, 4 anos, a língua já mudou. Né? Eu estava falando que eu dei aula para Priscila, desde quando eu dei aula para Priscila, acho que foi em 2018 até agora, tem coisas novas no português que aparecem, né? Então, a língua portuguesa é uma coisa que está em constante transformação. Algumas coisas mudam mais rapidamente, outras não, né? E outra coisa, a português não é uma coisa exata, né? Às vezes, uma palavra, ela faz parte de várias classes, né? Então, tudo depende do contexto, né? Acho que a palavra depende é uma palavra que tem tudo a ver com o português. Tudo depende no português, né? A língua portuguesa em seus estudos é algo complexo, mas não difícil. O que deve ser levado em consideração são todos os conteúdos desde os anos iniciais. Tenha uma mente aberta. Então, eu não vou conseguir ensinar para vocês todo o português. O português é uma construção, é como se fosse uma parede, né? Começa lá no pré, começa com a fala, começa com o alfabeto, com as sílabas, e aí a gente vai para palavras, verbos, é toda uma construção. Não tem como, não existe fórmula mágica para aprender de uma vez português, porque é uma construção que vai evoluindo conforme você vai crescendo, né? Então, tem uma regra no português, que é lá do 9º ano, por exemplo, mas essa regra, ela está ligada com outra regra que é do 6º, e essa regra que é do 6º está ligada com uma regra lá que é do 3º, e assim vai indo, sabe? Então, é toda uma construção, não tem como a gente pegar e achar uma fórmula para aprender a gramática, assim, em pouco tempo, tá? Eu só vou colocar meu computador, carregar aqui só um pouquinho, tá? Perdão, pessoal. Alguma dúvida aí que vocês não entenderam? Alguma coisa que vocês querem que eu explique até agora ou não?
Tranquilo. Então, vamos para a primeira pergunta, né? São perguntas aleatórias, não são perguntas na ordem, são coisas que eu encontrei e eu vou mostrar para vocês e vou explicar, tá? Então, pessoal, a letra está pequena, mas eu vou usar aqui um recurso do PowerPoint para dar zoom aqui, para vocês enxergarem o que está escrito, né? Como eu disse, pessoal, vamos ir para o enunciado direto? Pode ser? A gente vai no enunciado direto, a gente quer saber o que a pergunta quer saber da gente, né? Então, a pergunta é assim, entre as novas possibilidades promovidas pelo desenvolvimento de novas tecnologias, o texto destaca o quê? Então, a pergunta é essa. São possibilidades promovidas por tecnologias. Então, entre essas possibilidades, qual dessas o texto destaca? Tá? Uma coisa que eu queria falar, eu esqueci antes. Tem gente que pensa que a resposta às vezes está na pergunta. Nem sempre. Nem sempre a resposta está na pergunta. Tem gente que acha, é só tu ler direito, tu vai achar que a frase está lá. Não, nem sempre. Voltando para a pergunta. Então, essa a pergunta do Enem, de 2019, está dizendo que tem várias tecnologias, mas uma delas o texto está destacando. Tá? Então, vamos lá, vamos para o texto. O projeto Data Viva consiste na oferta de dados oficiais sobre exportações, atividades econômicas, localidades, ocupações profissionais de todo o Brasil. No primeiro momento, o Data Viva construiu uma ferramenta que permitia a análise da economia mineira embasada por essa perspectiva metodológica complexa e diversa. No entanto, pessoal, não tem no entanto, significa que vai vir uma coisa contrária do que foi falado antes. No entanto, diante das possibilidades oferecidas pelas bases de dados trabalhadas, a plataforma evoluiu para um sistema mais completo, de maneira interativa. Então, o que é interativo? Interagir. É uma coisa que você aperta um botão, você vê uma coisa, certo? Interativa e didática, ou seja, você vai mexendo no programa e vai aprendendo com ele. O usuário é guiado por meio de diversas formas de navegação dos aplicativos, além de informações sobre produtos exportados. Então, está falando de exportação, é uma tecnologia que você vai ver o que está sendo exportado, né? Bem como acerca do volume das exportações, então volume, produtos exportados, tudo isso tem no aplicativo. Em cada um dos estados e municípios do país. Então, não é só sobre um país ou um estado, é sobre todos os municípios e os estados do país. Em cada um dos estados e municípios do país. Isso. Em poucos cliques, o interessado pode conhecer melhor o perfil da população. O que é o perfil da população? A palavra perfil, né? Sabe o que é a palavra perfil? Perfil é a característica. O que a população gosta, né? O que a população compra. Então, o tipo de atividade é desenvolvida, o perfil, o tipo de atividade desenvolvida e as ocupações formais e a média salarial por categoria. Então, está falando aí, tem várias informações estratégicas, certo? Vou repetir essa parte final, que é importante. Ó. Em poucos cliques, lá no aplicativo sobre exportações, o interessado pode conhecer melhor o perfil da população, então, o que o povo gosta, o que o povo quer, o tipo de atividade que as pessoas fazem naquele lugar, né? Se é agropecuária, se é plantações, enfim. As ocupações formais, onde as pessoas trabalham, e a média salarial por categoria. Então, quantos médicos recebem, quantos pedreiros recebem, então, uma média salarial. Olha quanta informação, né, que tem dentro desse aplicativo. Então, vamos voltar para a pergunta. A pergunta, como eu disse antes, ela quer saber qual é a possibilidade que é destacada no texto. O que eles destacam que tem no aplicativo agora que antes não tinha? Tá? Auditoria das ações do governo? Publicidade das entidades públicas? Obtenção de informações estratégicas? Disponibilidade de ambientes coletivos? Ou comunicação entre órgãos administrativos? E aí, pessoal, quero que vocês mandem
aí o áudio ou no chat qual dessas alternativas vocês acham que é. Eu vou deixar aqui na tela vou deixar por 1 minuto para vocês pensarem, refletirem e responderem, tá bom? Qualquer dúvida aí, chama que eu vou responder. Vamos lá, pessoal, coloquem a resposta que vocês acham que é. Se vocês não fazem ideia de qual é, tentem pensar naquela que vocês acham que mais tem chance de ser. Vamos ver então como é que está no chat aí. O pessoal está falando letra C. Então vamos lá. Galera, eu vou primeiro dizer quais que não são. Não é a letra A, por quê? Está falando de governo no texto? Fala de governo? Alguma coisa de governo? Algum momento fala de governo? Sim ou não? Não, né? Não está falando de governo esse texto. Letra B. Publicidade das entidades públicas. Fala de entidades públicas no texto? Não, né? Não fala de entidades públicas. Letra D. Ambientes coletivos. Fala alguma coisa sobre ambientes coletivos? Não, né? Fala alguma coisa sobre órgãos administrativos, comunicação. Órgãos administrativos não tem nada. Não fala sobre comunicação, né? Então, a resposta é a letra C. Obtenção de informações estratégicas, tá? Por que que é essa? Porque, como eu disse aí no final, pessoal, deixa eu mostrar de novo aqui, dar um zoom. Ele fala aqui no final sobre perfil da população, atividade desenvolvida, ocupações formais e média salarial. Tudo isso tem dentro do aplicativo, um aplicativo sobre exportação. Então, provavelmente é um aplicativo que eles disponibilizam para empresas, para elas saberem qual é o perfil daquele lugar, o que, que aquele povo quer comprar, se eles têm dinheiro para comprar, né? Então, é a questão de estratégia, uma estratégia aí de uma empresa, por exemplo, que quer e vender lá naquele lugar. Né? Então, é a letra C, obtenção de informações estratégicas. Tá?
Já vou continuar, pessoal. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pronto. Agora vamos para o texto, para a questão 2. A questão 2 fala sobre o Estatuto do Idoso. Vamos direto para a pergunta. Não sei se dá para enxergar, se está bom aí. Na comparação entre os dois textos, conclui-se que as regras do Estado, do Estatuto do Idoso. Então, nós temos dois textos. Um verbal, escrito, e outro que é uma imagem, né? E aí ele diz assim, na comparação entre os dois textos, conclui-se que as regras do Estatuto do Idoso, então, é uma conclusão sobre o Estatuto do Idoso, vai falar sobre o Estatuto do Idoso. E a gente tem que saber qual é a conclusão a tirar sobre o Estatuto do Idoso, tá? A gente quer saber se ele apresenta vantagens, se o Estatuto do Idoso ele é ignorado pelas famílias, se o Estatuto do Idoso altera a qualidade de vida das pessoas, se ele precisa ser revisto, né? Se ele tem, ou se tem contraste de ideias entre os dois textos. Então, vamos lá para os dois textos agora. Agora a gente viu a pergunta, a gente sabe que a pergunta aqui é de nós, e a gente vai ver depois qual das alternativas se encaixa. Então, o texto 1. O Estatuto do Idoso completou 15 anos em 2018. E só no primeiro semestre o Disque-100 recebeu 15 mil denúncias de violação de direitos dos idosos em todo o país. Para especialistas da área, o aumento no número de denúncias pode ser consequência do encorajamento dos mais velhos na busca pelos direitos, mas também pode refletir uma onda crescente de violência na sociedade e dentro das próprias famílias. Políticas públicas mais eficazes no atendimento ao idoso são o mínimo que um país deve estabelecer. O Brasil está ficando para trás e é preciso levar em consideração que o país envelhece. Né? Uma coisa, um dado que todos nós devemos saber, que a população brasileira está envelhecendo. Né? Cada vez tem menos jovens, cada vez tem pessoas mais velhas. Tendência mundial, e é mesmo uma tendência mundial, na Europa já é assim, sem estar preparado para arcar com os desafios, como criar uma rede de proteção, preparar os serviços de saúde pública e dar suporte às famílias que precisam cuidar de seus idosos dependentes. Então, o texto basicamente está criticando ou elogiando o Estatuto do Idoso? Coloquem ali no comentário se criticando e elogiando. O texto 1 está criticando ou está elogiando? Pessoal, um escreveu elogiando, os outros criticando. E os outros? Podem colocar aí. Galera, o texto 1 está criticando, né? Ele fala aqui, ó, tem uma frase bem forte aqui, ó. O Brasil está ficando para trás. O Brasil está ficando para trás em relação aos idosos. E aqui tem também, ó, o Estatuto do Idoso completou 15 anos, então já estão botando aí, ó, tá velho essa lei. Já estão deixando para escanteio a lei, dizendo que ela já está velha, desatualizada, certo? Então, existe aí uma forte crítica ao Estatuto do Idoso, né? E eles já estão vendo o futuro e estão vendo, ó, vai ter mais gente que vai ficar velha, né? E aí isso pode gerar um problema ainda maior, né? Quero agradecer aos alunos que responderam, a Júlia, o Marcos, a Nildelvan, a Sabrina. Vamos para o texto 2. Direito dos idosos. Então, essa é uma propaganda, não dá para ler muito bem, mas eu vou tentar fazer um esforço aqui. Está escrito assim, ó, Estatuto do Idoso, Constituição, assegura atendimento preferencial no SUS, não sei o que, na tramitação de processos judiciais, preferência deve ser em processos judiciais, vagas preferenciais, meia entrada em eventos culturais, o que mais? Viagens gratuitas de ônibus, acesso a mais de 20 programas sociais,
E tem mais uma coisa aí, acho que é assistência de salário mínimo, que é a aposentadoria. E aí, pessoal, o texto 2 está elogiando ou está criticando o Estatuto dos Idosos? Estatuto do Idoso. Coloquem E, se é elogiando, e C, se é criticando. Duane E, Guilherme E, Priscila E, Franciele E. Elogiando, né? Então tá falando bem, tá falando que o Estatuto traz um monte de benefícios e tal. Viram, pessoal, como às vezes a propaganda engana? Eles mostram o lado bom, né? Já o texto da Folha Londrina mostra que não é bem assim. Tá? Vamos ver as alternativas para ver qual vai ser? Então, em comparação entre um texto e outro, nós temos o quê? Entre eles, eles apresentam vantagens em relação a de outros países. Então, o Brasil está à frente dos outros países? Ou B, são ignorados pelas famílias, o estatuto é ignorado pelas famílias responsáveis e por idosos? As regras são ignoradas, perdão. As regras do estatuto são ignoradas pelas famílias e pelos idosos? Ou C, alteram a qualidade de vida das pessoas com mais de 60 anos? Os textos, em comparação, falam que alteram a qualidade de vida das pessoas com mais de 60 anos. Ou os dois textos falam que as regras precisam ser revistas em razão do envelhecimento da população. Ou os dois textos, está falando dos dois, não de um, os dois contrastam. O que é contrastar? Contrastar é coisas diferentes. Contrastam com as condições de vida proporcionadas pelo país. E aí, pessoal? Em relação às regras do Estatuto do Idoso, os dois textos apresentam vantagens, diz que são ignorados, alteram a qualidade de vida, precisam ser revistos ou contrastam? A, B, C, D ou E? Coloque a resposta. Eu tenho vários falando a letra E. Júlia disse letra E. Marcos, Duane, Clara, Cauana, Sabrina, todos falaram letra E. E vocês viram que eu não dei nenhuma dica para vocês. Não dei nenhuma meia resposta para vocês. É a letra E, sim, pessoal. A letra E, ó, contrastam com as condições de vida proporcionadas pelo país. Então, um texto sendo jogado do lado do outro, eles contrastam. Porque um fala que o estatuto está desatualizado, né? Ele não está atendendo corretamente, não está fazendo o seu papel. O povo está envelhecendo e o estatuto tem 15 anos. Né? Já o texto 2 fala sobre as vantagens, e tem vantagens no Estatuto do Idoso, mas, conforme a notícia que foi colocada antes ali, também não é lá essas coisas. Né? Então, sim, os dois textos eles contrastam, eles têm uma ideia oposta entre eles. Né? A Clara também respondeu. Então, é isso aí, pessoal, essa é a questão 2. Vamos para a questão 3. A 3 é assim, ó. A 3 fala sobre os subúrbios do Rio de Janeiro, sobre a formação das favelas do Rio de Janeiro. Tá? Vamos ler a pergunta primeiro. Traçando a gênese simbólica de sua cidade, então, calma aí, gênese simbólica, deve ter dado um nó na cabeça de você. Gênese, vem lá do livro de Gênesis da Bíblia, é o início, né? Simbólica, é o simbolismo, a gênese é simbólica. Então, a gente vai ter nesse texto a apresentação, a representação de como foi o início da cidade. Então, essa é a gênese simbólica. É o simbolismo de como foi o início. Então, traçando uma gênese simbólica de sua cidade, que é Rio de Janeiro, o narrador imprime o texto, significa que ele coloca no texto, ele vai colocando aos poucos no texto, né, um sentido estético. Então, é um sentido estético, ou seja, ele quer mostrar. Estético, quando eu falo estético, pense no rótulo de azeite, sei lá. Estético é o que está por fora, é a casca. Então,
ela coloca um sentido estético, um sentido aparente, de aparência, né? Fundamentado no quê? Nós temos, então, o fundamento na excentricidade dos bairros, então são bairros excêntricos, os bairros cariocas, está a parte estética, né, a parte da fundação da cidade, ela está dentro de uma perspectiva caricata, perdão, da paisagem de traços deteriorados, então a gente vai ver assim, num jeito diferente, que não condiz exatamente com a realidade, uma caricatura é exagero, então a gente vai ver tudo exagerado, assim, parece que tudo é ruim, traços deteriorados, então vai ser o que ela vai falar, será que vai ser uma deteriorização, como é que eu vou dizer assim, criticando, falando mal de como era a paisagem aí de Rio de Janeiro, ou será que a importância dos fatos relacionados à história do subúrbio? Será que a estética está relacionada com a história dos subúrbios, a importância dos fatos relacionados à história do subúrbio? Ou será que ela vai fazer a estética lá do Rio de Janeiro dentro da diversidade dos tipos humanos identificados por seus hábitos? Então ela vai falar de seres humanos somente? Ou será que a letra E, ela vai fundar a parte estética, ela vai mostrar a parte do Rio de Janeiro, a gênese, o início, a partir da experiência do cotidiano, marcado pelas necessidades e urgências que tem naquele povo, tá? Naquele lugar. Vamos ver então o que ela diz sobre o Rio de Janeiro, sobre a gênese, o início lá do Rio de Janeiro. Os subúrbios do Rio de Janeiro foram a primeira coisa a aparecer no mundo antes mesmo dos vulcões, dos cachalotes, antes de Portugal invadir, antes de Túlio Vargas mandar construir casas populares. O bairro do Quim, onde nasci e cresci, é um deles. Aconchegado entre Anjinho Novo e Andaraí, foi feito daquela argila primordial, que se aglutinou em diversos formatos. Ela diz, olha o que ela fala sobre os bairros. Ela diz que foi formada por uma argila, perdão. E essa argila se aglutinou, ela se juntou, tá? Em diversos formatos. Então a argila formou cães soltos, moscas, morros, peraus, estação de trem, amendoeiras, que é a árvore, barracos, não casas, lares, barracos, sobrados, botecos, arsenais de guerra, armarinhos, bancas de jogo de bicho, só coisa boa até agora. Um terreno enorme, reservado para o cemitério. Mas tudo ainda estava vazio, faltava gente. Então ela está falando de antes de tudo. Né? Já tinha cão, já tinha mosca, e tudo isso que ela falou. Ela fez aí uma apresentação. Não demorou, as ruas juntaram tanta poeira que o homem não teve escolha a não ser passar a existir para varê-las. À tardinha, sentar na varanda das casas, reclamar da pobreza, falar mal dos outros, olhar as calçadas encardidas de sol, os ônibus à volta do trabalho sujo, tudo de novo. Os ônibus da volta do trabalho sujando tudo de novo. Então, ônibus sujando as ruas, e, terra, barro, aquela sujeira, cães, moros, moscas, amendoeiros, botecos, barracos, sobrados. Deixe isso na cabeça de vocês, imaginem. E aí, pessoal, o que vocês imaginaram? Vocês imaginaram um lugar estranho, um lugar que não tem organização nenhuma, né? Um lugar em que as coisas vão acontecendo sem, sem nenhuma ordem, né? E a gente vai para as atividades, para as alternativas. Então, a nossa autora do texto, ela traçou uma gênese simbólica, ou seja, ela simbolizou. E simbolizar é você, com uma coisa só, um objeto, você simbolizar toda uma coisa. Por exemplo, um controle de videogame simboliza o que para você? Simboliza um PS4, um Xbox, uma TV já vem na tua cabeça, um jogo. Então, isso é um símbolo, uma coisa que representa os outros. Então, essa gênese simbólica, né, do Rio de Janeiro,
ela traçou com isso, no texto, um sentido estético. Então, o jeito com que ela falou sobre o Rio de Janeiro foi fundamentado no quê? Então, quando ela quis falar do Rio de Janeiro, de como como ele aparece, né, a sua aparência, perdão, não como ele é, a sua aparência, ela quis falar sobre o quê? A excentricidade. Então, são bairros excêntricos, né, excentricidade. Sabe o que é a excentricidade? Ou vocês querem que eu pesquise para vocês e dizer bem certinho? Excentricidade dos bairros cariocas de sua infância, então são bairros excêntricos. Existe alguém quer falar? Pesquisa, por favor, alguém falou ali. Então, pessoal, eu não tenho o dicionário aqui perto da minha mesa, e eu vou usar o Google mesmo para mostrar para vocês, tá? Na próxima aula eu prometo que eu vou ter o meu companheiro aqui do meu lado. Então, excêntrico. Vamos lá. Excêntrico, o que desvia ou afasta do centro, situado fora do centro. Excentricidade refere-se ao comportamento não usual por parte do indivíduo. Tal comportamento pode ser notado por ser muito incomum ou simplesmente desnecessário. Então, a ideia dela aí no texto é o quê? É mostrar a excentricidade dos bairros, então são bairros diferentes, ou ela quer mostrar a perspectiva, para quem não sabe, a sua visão, uma visão, um ponto de vista caricato dos personagens, né, e de traços deteriorados. Caricatura, pessoal, traços exagerados, para quem não sabe. Uma caricatura é quando você exagera. Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês, mas é um exagero. De traços deteriorados. Então ela mostra o Rio de Janeiro de forma deteriorada. Será que é isso? Será que é por causa da importância dos fatos relacionados à história? Então a ideia, a parte estética está atos de acontecimentos? Será por causa da diversidade dos tipos humanos identificados por seus hábitos? É que ela está falando dos seres humanos, os hábitos deles? Ou será que a estética do texto, a aparência, está fundamentada na experiência do cotidiano, marcada pelas necessidades? Então ela fala do que o povo precisava, o povo tinha urgência. E aí, pessoal, qual é a resposta? A, B, C, D ou E? Júlia disse B, Caroline B, Neudelvan B, João José B, Duane B. E os outros, o que vocês acham? Teve um que falou que está em dúvida entre a B, a C e a E. Já vou dizer, vou falar sobre essas. A Júlia disse paisagem toda descontraída. Priscila, fiquei entre a B e a C, mas vou para a B. A Sabrina falou que está entre a D e não a C, não C. Então, a Sabrina está entre a B, D e a E, né? E os outros, pessoal? Sei que tem mais gente, tem 35 pessoas assistindo. Coloquem aí o que vocês acham. É só escrever a letrinha. Então, pessoal, eu vou primeiro por aquelas que não é. Não é a letra E, porque não está falando sobre as necessidades. Que necessidade que tem aqui? Ela diz, tá precisando. Ela está só mostrando o que tem, ela não está falando que precisa. Não está fazendo uma crítica dizendo que tem que investir em alguma coisa. Está só mostrando. Então, não está falando que está precisando. E está precisando de alguma coisa? Quem disse que as pessoas que vivem ali têm alguma necessidade de urgência? Então não é a letra E. Não é a letra D, por quê? Fala de diversidade de tipos humanos. Não tem tipos humanos. Fala só sobre um tipo humano. Só fala sobre um ser humano. Não fala sobre diversos. Só sobre um. Não é a letra. Não é a letra C. Não é a letra C porque não está falando de fatos. Tem fatos aqui? Que fato que tem aqui? Que acontecimento que tem aí? Não tem nenhum acontecimento. Ela está mostrando as coisas.
É um rótulo do Rio de Janeiro. Acontecimento? Não tem nenhum. Só está falando ali no início sobre a questão de Portugal, antes disso, ela não está falando dos acontecimentos que aconteceram. O foco dela é em mostrar como era o lugar, tá? Pessoal, a maioria foi para B, né? Está dizendo que a maioria está achando que é a B. E vocês acertaram. Não é a letra A, por quê? Excentricidade. Não está falando sobre os bairros, porque os bairros nem estavam sendo, nem estavam formados ainda, né? E não está falando que os bairros eram excêntricos, diferentes uns dos outros. Excentricidade é isso, ser diferente. Não está falando sobre, esse bairro é assim, esse bairro é assim, esse outro é assim, não. Ela fala sobre dois, né? O Andaraí, o Engenho Novo, o Queim. Então, esses bairros ali, todos têm a mesma característica. Todos eles têm a mesma característica. Ela diz que todos eles são iguais. Então, não tem um excêntrico, um diferente dos outros. Todos eles são iguais, perdão. Resposta é a letra B. Né? Letra B, perspectiva caricata. Então, ela está fazendo uma caricatura, ela está exagerando aí nas coisas ruins e mostrando um Rio de Janeiro deteriorado, um Rio de Janeiro, assim, do ponto de vista ruim, né? A parte da aparência. O que é caricatura? Para quem não sabe, é isso aqui, ó. Olha essa da Dilma aqui, ó. A Dilma tem os dentes da frente grandes, né? Mas o que um caricaturista faz? Ele exagera, né? A Dilma tem um nariz pequeno, né? Ele faz um nariz minúsculo. A Dilma tem os olhos um pouquinho mais separados, assim. Aí ele separa bem, né? Então isso é uma caricatura, é você exagerar. Olha o Roberto Carlos ali. Também, ele tem aqui a bochecha grande, ele já deixa uma bochecha enorme, né? A testa aí, o cabelo. Então isso é caricatura, não esqueçam, né? Caricatura é isso. Eu adoro caricatura, eu gosto muito. Beleza, pessoal? Alguma pergunta, alguma coisa aí que vocês não entenderam, é só falar. Vamos para a atividade 4, então. A atividade 4 está pedindo o que de nós? Está pedindo o seguinte, ó. No poema, o eu lírico faz um inventário de estados passados espelhados no presente. Então, no poema, nós temos um inventário, ele fala sobre um conjunto de estados no passado. Estados não no sentido de estado da república, é estado no sentido de como você está, característica, sentimento. Então, é um conjunto de sentimentos passados espelhados no presente. Então, coisas que sentiam no passado já esperando que ia acontecer no futuro. Então, nesse processo, aflora o quê? Então, nesse processo do poema, em que ele está mostrando sentimentos, o conjunto de sentimentos, ele aflora, e aflorar é aparecer, né? Ele aflora o quê? Aflora o cuidado em apagar a memória, amadurecimento, mosaico de alegrias, um desejo reprimido ou arrependimento dos erros cometidos. Vamos ver, então, o que o poema fala, tá? Essa tua enlutada, esse desassossego, a convulsão de dentro e Itarga. Acho que é isso que está escrito, Itarga. Dentro da solidão, corpo morrendo. Tudo isso te devo. Eram tão vastas as coisas planejadas, navios, muralhas de marfim, palavras largas, consentimento sempre. E seria dezembro. Dezembro? Um mês de alegrias. Um cavalo de jade sobre as águas, dupla transparência, fio suspenso, todas essas coisas na ponta de seus dedos. E tudo se desfez no pórtico do tempo. Nossa, tá vendo tão bem, né? Essa coisa legal, né? O cavalo caminha sobre a água, né? Olha aí, ó, quanta coisa boa. Os planejamentos, né? Muralhas de marfim, seria dezembro, então um mês legal, né? De repente, tudo se desfez no pórtico do tempo. Então, o tempo passou e tudo se foi. Né? Em lívido silêncio, umas manhãs de vidro. Vento, a alma esvaziada, um sol que não vejo. Também isso te devo. Então, pessoal, tinha nesse texto, nesse poema,
No começo ele fala que estava morrendo, certo? Depois ele fala sobre os planejamentos que tinha com essa pessoa. E no final tudo se desfez, né? Não deu em nada, seguiu a vida, né? A alma esvaziada, triste, um sol que não vejo. Eu não vejo nem o sol mais, porque perdeu essa pessoa, essa coisa aí, não sei. Também isso te devo. Devo também isso para você. Então, é isso aí. Vamos à pergunta. O poema. O poema. O eu lírico faz um inventário de estados. Então, ele fala sobre os estados espelhados no presente. Então, ele olha para o passado e vê tudo aquilo que aconteceu, que ele perdeu. Então, nesse processo, o que aflora, o que vem no sentimento do eu lírico enquanto ele pensa no passado? Ele tem um cuidado em apagar a memória e os restos do amor, então ele está tentando apagar aquilo da cabeça dele, ou não, ou é um amadurecimento, ou seja, é uma pessoa que já passou daquilo e já se amadureceu e já vê aquilo como algo que passou, que está desapegado disso, não precisa mais tanto daquilo para viver, né? Ou será que nesse processo aí do poema, o eu lírico tem um afloramento de um mosaico de alegrias, formado seletivamente? Então, um mosaico de alegrias, só tem alegria, né? Ou será que por causa do desejo reprimido e convertido em delírio? Então ele tem um desejo reprimido, um desejo lá, que está convertido, ele está louco, mas por fora tá tudo certo. Por dentro ele está louco, por fora ele tá tudo certo. Será que é um desejo reprimido? Será que ele ainda sente algo por essa pessoa, por essa coisa, sei lá o quê? Ou será que no processo aí do poema existe um arrependimento dos erros cometidos? Ele se arrependeu daquilo que fez e está pedindo desculpa. E aí, pessoal, qual é a alternativa que vocês acham que está certa? Vanessa, B. Júlia, D. Sabrina, D. Neudelvan também falou a letra B. Abstrato difícil, né? Pergunta difícil, sim. Ficando a letra B e a D. Mais gente falando letra D. Caroline, B. Teve um que falou a letra E, o Marcos. Eu acho que ele está falando dessa, né? Larissa, B. Então, pessoal, como teve bastante gente que falou a letra D, eu vou explicar por que não é a letra D. A letra D fala o desejo reprimido convertido em delírio. Como é que a gente sabe que ele está sentindo, está delirando e que tem desejo para essa pessoa? Onde é que está escrito isso? Não está escrito isso. Fala ali no final, deixa eu ver aqui, ó. No final fala assim, ó, todas essas coisas na ponta dos teus dedos. E tudo se desfez no pórtico do tempo, em líquido silêncio, umas manhãs de vidro, vento, alma esvaziada. Um sol que não vejo, também isso te devo. Então, onde que está escrito ali que ele ainda sente alguma coisa e esse desejo está dentro dele? Isso é uma coisa subjetiva que vocês que falaram que a letra D acham que o eu lírico está sentindo. Né? A questão, o poema, assim, cada um que lê um poema, ele tem um pensamento, tá? Mas não é isso, não vemos no texto, no poema, um desejo, um delírio, a pessoa está delirando, maluca, está louca, não vemos isso. Né? Ele parece, pelo contrário, uma pessoa assim, tranquila, que olha para trás e vê tudo que aconteceu de bom, está sem essa pessoa, tudo se desfez, mas também não está morrendo de tristeza. Né? Então, é desapego. É a questão do desapego, né? Essa é uma palavra aí que já fez bastante sucesso, agora você fala menos, né? Que é o desapegar, desapega. Até tinha uma campanha publicitária que falava disso, né? Então, a questão do desapego, né, pessoal? Teve, ele teve uma vida com muita solidão, e de repente apareceu aquela pessoa, né?
teve vários planejamentos, que tudo ia dar certo, e tudo se desfez. Mas também ele não está muito preocupado com isso, não, a vida que segue, né? Então é um amadurecimento, ele amadureceu, ele cresceu em cima daquela situação e está sendo irônico com a situação. O que é a ironia, professor? Ironia é uma forma de expressão literária, uma figura retórica que consiste em dizer o contrário daquilo que não se quer expressar. Na literatura, a ironia é a arte de zombar de alguém ou de alguma coisa, de um ponto de vista, e obter uma reação do leitor, ouvinte e interlocutor. Então, ela está amadurecido, já acha aquilo uma coisa engraçada. Então, por mais que ele tenha aquele sentimento aí que ele fala que planejou muitas coisas com essa pessoa, né? E fala que está morrendo, na verdade ele não está morrendo, não. Ele só está fingindo que está morrendo, fingindo que está mal, mas ele não está mais tão preocupado, tá? Então é um amadurecimento revestido de ironia, tá bom? Pessoal, agora vamos para a questão 5. A questão 5 também tem um poema. A pergunta quer saber o que de nós? Eles querem saber isso aqui, ó. A letra da canção foi composta especialmente por uma campanha de combate à violência. Então, essa informação é importantíssima. Quando eles fizeram a letra da canção, eles estavam pensando em violência contra a mulher. Tá? Buscando conscientizá-las acerca do limite entre o relacionamento amoroso e o relacionamento abusivo. Então, tem um limite. O amor vai até ali. Dali para frente já é abuso, né? Já é violência. Então, essa canção foi escrita com o objetivo de combater a violência contra a mulher. Para tanto, né, para isso, qual estratégia foi utilizada? Então, vamos lá, vamos ver esse poema, vamos ler esse poema, e vamos ver que estratégia que o autor usou para fazer uma conscientização contra a violência contra as mulheres. Eu vou seguir nessa questão aqui, teve uma pessoa que perguntou sobre a de antes, mas eu vou no final, então, falar daquela, tá? Para não perder a linha de raciocínio. Então, um amor desse era 24 horas lado a lado. Opa, 24 horas lado a lado, não se desgrudar. Um radar na pele. Radar na pele. Nossa, então, um não lia, outro sabia. Aquele sentimento alucinado. Olha quanta palavra forte ali, ó. Radar na pele. Sentimento alucinado. Então, é uma coisa fora de si, assim, uma coisa louca. Coração batia acelerado. Bastava um olhar para eu entender que era hora de me entregar para você. Então, só com um olhar tinha que se entregar. Sentimento alucinado. 24 horas lado a lado. Quem que aguenta, hein? Será que o amor é assim? Hã? Palavras não faziam falta mais, então não precisava falar. Como assim? No amor, quem ama alguém sabe que conversar é uma coisa essencial, né? Palavras não faziam falta mais, então não precisava nem falar mais. Como assim? Ah, só de lembrar do teu perfume, que arrepio, que calafrio que meu corpo sente. Será que toda vez que a gente sente calafrio, arrepio, é um sentimento bom? Né? Ah, só de lembrar o seu perfume, que arrepio, que calafrio que meu corpo sente. Nem que eu queira, eu te apago da minha mente. Então, nem querendo, ela consegue apagar ele da mente dele. Isso pode ser bom ou isso pode ser ruim. Né? Ah, esse amor deixou marcas no meu corpo. Marcas no corpo. Pode ser marcas boas ou marcas ruins. Né? Ah, esse amor, só de pensar eu grito. Quase morro. Nem sempre quando você grita, você está feliz, não é? Tem aquele grito bom e aquele grito ruim. Né? Quase morro. Pode ser quase morro no sentido metafórico, ou pode ser quase morro no sentido real. Lembre-se que essa letra ela foi feita para combater a violência contra a mulher. Né? Então, olhem que tem uma mensagem subliminar, uma mensagem implícita aí no poema. Né? Então, o autor, para fazer essa conscientização, ele usou qual estratégia? Ele usou a estratégia do quê? Da revelação da submissão da mulher à situação de violência, que muitas vezes leva à morte. Será que a estratégia dele
foi mostrar a ênfase na necessidade de se ouvirem, no casal, se ouvirem, perdão, de se ouvirem os apelos da mulher. Então, existia no poema, na música, a necessidade de ouvirem os apelos da mulher. A mulher estava pedindo e tinha essa necessidade de ouvir ela, que continuamente pede socorro, ou seja, durante toda a música ela está pedindo socorro. Ou será que é por causa da exploração de situação de duplo sentido, que mostra que atos de dominação e violência não configuram o amor? Será que é isso? Será que tem um duplo sentido? Que violência e amor são coisas diferentes? Será que é essa a ideia? Será que a música foi feita por causa, com a função, com a estratégia, perdão, de divulgar a importância de denunciar a violência doméstica que atinge um grande número de mulheres no país? Ou será que a estratégia do autor foi a estratégia empregada é a naturalização de situações opressivas? Então, situações opressivas são naturalizadas, isso é natural, é tranquilo, que fazem parte da vida das mulheres que vivem em uma sociedade patriarcal. Então, qual foi a estratégia? Pensem lá no compositor dessa letra, quando ele estava escrevendo a letra. O que ele queria colocar no texto? Ele queria revelar uma mulher submissa, ele queria dar ênfase na necessidade de ouvirem as mulheres, ele queria explorar uma situação de duplo sentido, diferenciando a violência de amor, ou ele queria divulgar a importância de denunciar a violência doméstica, ou ele queria naturalizar situações opressivas, né? Deixar a violência como se fosse uma coisa natural. E aí, pessoal? Qual é a resposta? A, B, C, D ou E? Deixa eu ver aqui. Júlia disse B. Duane C. Vanessa C. Marcos C. João C. Larissa C. Caroline C. Clara C. Medelvan C. Pessoal, eu sei que tem 32 alunos assistindo. Vamos lá, galera. Vamos dizer qual a resposta que vocês acham que é. Professor, não sei. Estou em dúvida entre tal e tal. Coloque aí que eu vou tirar a sua dúvida. Tá bom? Teve uma pessoa que falou que é a letra B. Então eu vou dizer por que não é a letra B. Quando o autor escreveu, ele não quis dar ênfase na necessidade de se ouvirem apelos da mulher agredida que continuamente pede socorro. Ele não quis fazer isso, ele não quis mostrar uma mulher desesperada, pedindo me ajudem, porque isso não está escrito no poema. Em nenhum momento ela pede socorro. Ela pede socorro lá no inconsciente dela. Né? Mas na letra da canção que o compositor colocou, não tem esse apelo aí de alguém pedindo socorro, não tem alguém, não está escrito aí no texto que a mulher estava sofrendo, pedindo socorro. Então, não é a letra B, tá? Mikael disse que é a C, a Shawane falou C, né, a Maria, a Cauana. Pessoal, então, outra que não é, deixa eu dar um zoom aqui. Essa aqui não tem nada a ver. Divulgação da importância de denunciar a violência doméstica que atinge o grande número de mulheres. Não é essa a ideia, a estratégia dele. Se fosse essa a estratégia do autor da música, ele ia escrever uma música assim, não bata nas mulheres, não faça isso, não, uma coisa assim. Ele escreveu uma musiquinha assim, não faça isso, não, sabe? Uma música só, uma música simples, assim, para conscientizar as pessoas. Não, ele fez uma coisa assim mais elaborada. Ele fez o duplo sentido, né? Então, como eu disse, pessoal, tem um duplo sentido. Se você lê essa música, né? Se você lê essa música ou ouvir a música uma vez, você vai pensar, nossa, que declaração de amor, né? Uma pessoa que está apaixonada pela outra, né? Mas por que a gente sabe que não é isso? Por causa que está escrito no enunciado. No enunciado, pessoal, está escrito aqui, ó. Se nós não soubéssemos disso no enunciado, a gente ia marcar outro. Porque no enunciado fala, ó, essa letra da canção, ela foi feita por causa da conscientização em relação à violência contra a mulher. Então, a ideia dele era conscientizar as pessoas. Então, como ele fez para conscientizar? Colocando uma música em duplo sentido.
tá? Que de um lado nós temos, parece que é um amor que está dando tudo certo, mas nas entrelinhas ali a gente vê que não é bem isso. Então tem um duplo sentido. Por exemplo, quando eu falo quase moro, tem o quase moro, o moro de paixão, né? E tem também o quase moro, de moro de verdade. Então tem esse duplo sentido aí, né? Ah, só de lembrar esse perfume, que arrepio, que calafrio que meu corpo sente. A mulher está sentindo que vai apanhar. Vocês entenderam o que está escrito ali? Quando ela sente o perfume do marido dela chegando, ela já tem um calafrio, né? O corpo dela sente que ela vai apanhar, né? Que vai acontecer algo de errado. Sabe aquele sentimento ruim, aquele arrepio ruim? Então é isso que está escrito ali, nas entrelinhas. A gente só soube disso por causa do anunciado da questão. Né? Então o anunciado ajudou muito a resposta. Parabéns para quem acertou. Vamos para o número 5. Perdão, vamos para o número 6. Essa é uma propaganda. Palavras têm poder. Vamos lá. Antes da propaganda, vamos ler a pergunta. Vamos saber o que a pergunta quer saber de nós. Pela análise do conteúdo, constata-se que a campanha publicitária tem como função social. Então, a pergunta quer saber qual a função dessa propaganda. A função deles é o quê? Propagar a imagem positiva do Ministério Público, conscientizar a população, coibir violações dos direitos humanos, divulgar políticas sociais que combatem intolerância e preconceito, ou o objetivo dessa propaganda é divulgar políticas sociais que combatem a intolerância e o preconceito. Vamos ler, então, para saber qual é a resposta. Tá, vamos lá. Palavras têm poder. Palavras informam, libertam, destroem preconceitos. Palavras desinformam, aprisionam e criam preconceitos. Opa! Olha, gente, que interessante. Dentro de duas frases, a gente tem coisas completamente contrárias e verdadeiras. Se de um lado a palavra informa, também pode desinformar. Fake news. Fake news é desinformação. Né? São palavras erradas, mas são palavras. Libertam. Uma palavra pode libertar. Uma lei. A lei que liberta, sei lá, os escravos. A lei Estatuto do Idoso. Uma lei que ajuda. Mas também pode aprisionar. Né? Cumprimento da lei, uma sentença de um juiz, vai para a cadeia. Né? Ou mesmo a voz de alguém que é um agressor. As palavras podem destruir um preconceito. Sim, você pode destruir, pode conscientizar, mas também pode criar preconceito, porque por meio das palavras eu posso xingar alguém, eu posso violentar alguém, uma violência verbal. Então, ele está mostrando aí dois lados das palavras, o lado bom e o lado ruim. Liberdade de expressão, a escolha é sua. A responsabilidade também. Eu acho que a resposta que vai ter depois está ligada a essa frase. A liberdade de expressão é uma conquista inquestionável que todos precisam saber que a liberdade traz três responsabilidades. Publicar informações e mensagens sensacionalistas, explorar imagens mórbidas, desrespeitar os direitos humanos, estimular o preconceito, a violência, são atos de desrespeito à lei. Para promover a liberdade de expressão, com responsabilidade, o Ministério Público de Pernambuco se une a vários parceiros nessa ação educativa. Colabora. Caso veja alguma mensagem que desrespeite os direitos, denuncie. Então, pessoal, pela análise do conteúdo, né? A campanha publicitária, ela tem qual função? A função dessa campanha é propagar a imagem positiva do Ministério Público. Então, o Ministério Público, show de bola. Será que a função dessa propaganda é conscientizar as pessoas que direitos implicam deveres? Então, você tem os seus direitos, mas também tem deveres. Tem um lado, tem outro, tem um lado e tem outro. Né? O objetivo dessa campanha é coibir, ou seja, tentar proibir, tentar diminuir a quantidade de vezes que acontece a violação de direitos humanos nos meios de comunicação. Nos meios de comunicação. Será que a função desse texto é divulgar políticas sociais que combatem a intolerância e o preconceito? Será que é esse? Será que o objetivo dessa campanha é divulgar políticas sociais que combatem a intolerância e o preconceito? Eu não sei porquê, pessoal, a letra D e a letra E estão repetidas. De onde eu tirei esse caderno, ali estava assim. Então, a letra D e a letra E estão iguais. Mas, enfim, qual vocês acham que é?
A, B, C, D ou E? Todo mundo respondendo aí. Tem 29 pessoas assistindo. João, B, Larissa, B, Vanessa, B, Duane, B, Sabrina, Neudelvan. Alguém não acha que é a letra B? Pessoal, quando vocês estiverem no Enem, é só vocês. Então, coloquem a resposta que vocês acham sinceramente aí, tá? Teve um que disse que é a letra C. Júlia, você disse que ficou confusa, né? Então, se depois da atividade você continuar confusa, não saber por que é a resposta que eu falei, você diz, professor, eu não entendi por que é tal. Daí eu vou te explicar. Então, galera, vou começar aí pela letra C, que teve um que falou que é a letra C. Durante o texto, a gente... Perdão, vou começar de novo a minha frase. A alternativa é coibir violações de direitos humanos nos meios de comunicação. Tá? Coibir violações de direitos humanos. Até aí tudo bem. Nos meios de comunicação. Está falando de meios de comunicação aqui? Está falando aqui de TV, rádio, internet? Tem isso? Tem essa palavra aqui? Podem procurar, vocês não vão achar, não tem. Fala sobre o Ministério Público, mas não fala sobre meios de comunicação. Fala sobre comunicação no geral, sobre falar com alguém, conversar, tudo. Então a resposta é a letra B. Né? A letra B é conscientizar a população que direitos implicam dever. Então, se você tem o direito de falar o que você quiser, mas você tem o dever de saber qual é o limite daquilo que você pode falar. E esse tema, pessoal, é um tema que pode cair até na redação, a questão da liberdade de expressão. Qual é o limite da liberdade de expressão? Será que eu posso falar tudo o que eu quero mesmo? Será que, apesar de ter a lei de liberdade, liberdade significa ser livre e falar o que quiser? Ou será que tem um limite na liberdade de expressão? Essa é uma discussão muito grande aí, tem até a ver com questões políticas, com a questão... Eu não vou entrar em muitos detalhes, né, mas é um debate que hoje está muito forte aí, em relação às redes sociais, se tudo que está escrito lá pode ser falado, né? Então, é essa, pessoal, é a conscientização da população de direitos implicam deveres. Então, você tem um direito, mas você tem o dever, né? Apesar de você poder falar o que você quiser, você também não pode passar dos limites. O Guilherme disse assim, no caso, a letra E seria instruir as pessoas sobre a forma correta de expressão nas redes sociais. Tanto a letra E quanto a letra D fala a mesma coisa. E expressão, no caso, instruir as pessoas sobre a forma correta de expressão nas redes sociais. Ah, você foi pesquisar? Você foi pesquisar isso? Essa seria a letra E? Ah, beleza, beleza. Isso, entendi. Eu não sei, eu achei assim. Mas não é redes sociais. Por que não é redes sociais? Porque não fala de redes sociais aqui. Nenhuma palavra de redes sociais, internet, nada, nada, nada. Então, não é redes sociais, não. Não é a letra D porque não está falando de políticas sociais. O que é política social, professor? Política social é um programa que o governo faz. Bolsa Família, né? O SUS, esses são políticas sociais. Está falando de alguma política social aí? Não. Está falando de algo que o Ministério Público está fazendo, mas não é uma política. Né? É o dever deles fazer isso. É o dever deles, não é uma política, um programa que foi criado especialmente para... Não. Então, é a resposta à letra B. É conscientizar as pessoas que têm o direito de falar o que quiser, mas também têm o dever de seguir as regras. Que é o que está escrito nessa frase aqui, ó. A liberdade de expressão é sua, a escolha é sua e a responsabilidade também. Então, você tem que seguir as regras. Você tem o dever também de não fazer besteira com o que você fala ou escreve. Né? Então, essa é a resposta, letra B. Tá? Vamos para a questão 7, pessoal. O que a questão 7 está pedindo? Está pedindo o seguinte:
reflexão trazida pelo texto que aborda, a reflexão trazida pelo texto que aborda o esporte telespetáculo está fundamentada na. Então, nós vamos ter um texto que vai falar sobre o telespetáculo. Agora deve ter travado a cabeça de vocês aí. O que é telespetáculo? Tá? Telespetáculo é tudo que aparece na televisão como espetáculo, telespetáculo. Nas telas, no celular, no computador. Eu nem procurei essa palavra no dicionário porque é uma questão de lógica, né? Telespetáculo. É o que aparece no celular, o que aparece na televisão, no computador. Então, mídias de vídeos, YouTube, televisão. Tá? Então, são o telespetáculo relacionado ao esporte. Então, o espetáculo do esporte nas telas. E que isso significa na prática? Jogo de futebol, jogo de basquete, que muitas vezes se torna um espetáculo. Né? Então, olha o Grenal lá. O Grenal, meu Deus do céu, parece que o Sul para assistir o Grenal. Então, é um espetáculo, não é só um jogo, é um espetáculo. Porque vai aparecer na TV e tal. Então, a pergunta é, a reflexão trazida sobre o esporte telespetáculo está fundamentada no quê? Então, nós vamos ver qual é o fundamento que eles fazem essa reflexão. Eles vão refletir sobre isso, vão dizer se isso é legal, se não é, se é bom, se não é. E depois, a gente vai ver qual é essa reflexão, né, sobre o telespetáculo. Tem uma pergunta aqui. Publicar informações e mensagens sensacionalistas não remete, de alguma forma, às redes sociais? Aí, sobre a questão anterior, Caroline, vou pedir desculpa para você, mas eu vou voltar depois para aquela, para não perder ainda pensamento nessa. Né? Então, nós vamos ver uma reflexão agora sobre isso. Mídias aliadas ou inimigas da educação física escolar. E aí, será que as mídias, a televisão, o rádio, a internet, elas são amigas da educação física, da escola, aquela mesmo, ou são inimigas? Elas fazem bem para os jovens ou elas atrapalham a questão do esporte, o ensino da educação física? E aí, ajuda ou atrapalha? Vamos ler o texto. No caso do esporte, a mediação efetuada pela câmara televisiva construiu uma nova modalidade de consumo para o grande público, o esporte telespetáculo. Então, até agora que está falando o quê, professor? Está falando que o esporte existiu antes da TV. E aí a TV se apropriou do esporte, do futebol, principalmente, para fazer um telespetáculo. A realidade textual, relativamente, é autônoma face à prática do real esporte. Então, uma coisa é a realidade textual, ou seja, textual não é só escrito, tá? Texto, o que eles falam. Então, nem tudo o que eles falam é. Então, tem a parte do que eles dizem e escrevem sobre o esporte, tem a parte do que é de verdade do esporte. Então, nem tudo que se fala sobre o futebol, vou pegar o futebol como exemplo, nem tudo que se fala sobre o futebol, na verdade, acontece. Então, uma coisa é em face da outra, uma coisa é de um lado, outra coisa é de outro. Construída pela codificação e mediação dos eventos esportivos efetuados pelo enquadramento das câmeras. Vocês sabem que hoje em dia tem 500 câmeras para passar um jogo de TV, né? É uma coisa absurda, que eles conseguem ver até uma pinta que a pessoa tem na coxa. É uma coisa absurda que eles conseguem ver por meio das câmeras hoje. Não perdem um lance, tudo eles conseguem ver. E é o que está escrito ali, ó. O enquadramento das câmeras, a edição das imagens e os comentários que se acrescentam a elas. Então, tem sempre um comentarista, falando lá, que interpretam para o espectador o que ele está vendo. Então, os comentaristas, as imagens, tudo isso para ajudar a pessoa a entender o que está acontecendo lá no jogo. Né? Esse fenômeno tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo. Então, eles valorizam mais o que eles veem em detrimento daquilo que acontece de verdade. E para tal
faz o uso privilegiado da linguagem audiovisual, com ênfase na imagem. Então, o ênfase da TV, né, do YouTube, de quem está passando um jogo, o ênfase é o que está vendo, não o que está ouvindo, o som do que as pessoas estão falando. Então, a ênfase nas imagens, cujas possibilidades são levadas cada vez mais adiante, em decorrência dos avanços tecnológicos. Por outro lado, a narração esportiva propõe uma concepção hegemônica do esporte. Esporte é esforço máximo. Então, está falando que os narradores ficam zoando quem não joga nada. Para os narradores, o que eles acham legal é o esforço máximo. Então, o que o narrador mais gosta? Podem analisar, pessoal. O narrador, ele adora aquele jogo aí que tem esforço, que tem carrinho, que tem corrida. Isso eles adoram, né? É que eu preciso ler, Sabrina, eu preciso ler, daí eu vou ter que passar. Então, o que isso que eles valorizam? O esforço máximo. A busca da vitória, o dinheiro, o preço que se paga por, vou tentar ler assim, o preço que se paga por sua espetacularização é a fragmentação do fenômeno esportivo. Então, o preço que se paga por por esse foco na TV aí, em ver um espetáculo, porque a TV, por mais que eles digam que não, eles gostam de mostrar grenais, porque o grenal tem sempre muito esforço, por exemplo, busca da vitória, clássicos, porque o clássico aparece assim como, meu Deus, o clássico, Palmeiras e Corinthians, porque lá vai ter esforço, então, busca da vitória, dinheiro, qual é o preço disso? Qual é o preço dessa pressão que a TV faz nos clubes, nos jogadores? O preço que se paga por isso é espetacularização. Ou seja, tudo é um espetáculo. Né? Você não está vendo assistindo um jogo, você está vendo um espetáculo. Você está vendo como se fosse um teatro, uma coisa assim. E a fragmentação dos fenômenos esportivos. Então, existe uma fragmentação dos fenômenos, uma fragmentação. Você não vê o conjunto, você vê. Só se valoriza o cara que chuta bem, o cara que faz gol. Só se valoriza um técnico, um detalhe. Só uma coisa se valoriza: o gol. Vou pegar, por exemplo. As outras coisas não é valorizado. O que o zagueiro faz, as técnicas. Vocês sabem quais são as técnicas que um goleiro tem para pegar a bola? A gente não sabe, a gente sabe a técnica lá do atacante, porque eles não focam nisso, eles focam no espetáculo, porque eles acham bem mais legal um gol do que ver alguém defendendo. Então, esse é o preço que se paga por essa pressão aí das mídias. A experiência global do ser atleta é modificada. Então, essa experiência de ser um atleta é modificada, não se é mais um atleta. Além de você ser um atleta, você tem que ser sociável, então, você tem que ser lúdico, você tem que ser uma pessoa que gosta de todo mundo. Então, não adianta você ser o melhor bailarino na ginástica. Você tem que saber falar com as pessoas, né? Você tem que estar ligado nas redes sociais, senão você não é valorizado. Então, isso não são vivências no enfoque das mídias, mas as eventuais manifestações de violência em partidas de futebol, por exemplo, são exibidas por todo mundo. Então, quando tem violência, que é o espetáculo que eles querem, é mostrado para todo mundo. Já a vida, o dia a dia ali de alguém, o que ele faz de bom, não é falado só sobre o espetáculo, né, sobre a pancadaria, a briga que deu, só a gente vê a questão do Neymar que deu esses dias aí, todo, né, um bafafá e tal. Então, essa é a ideia do texto, está fazendo uma crítica muito grande à TV, principalmente, né. Então, vamos voltar para a pergunta. A reflexão trazida pelo texto aborda o quê? O telespetáculo e está fundamentado no quê? Então, qual é o fundamento? Qual é o cerne desse texto? É a distorção da experiência do ser atleta para os espectadores. Então, existe uma distorção do que é um atleta. As pessoas veem na TV um atleta e acham que aquilo é um atleta, quando na verdade ser atleta é muito mais do que só aquilo. Será que seria isso? Né? Será que a letra B, o telespetáculo está, a fundamentação do texto está dentro da interpretação dos espectadores sobre o conteúdo transmitido? Então,
A ideia do texto é falar sobre o que as pessoas entendem. A ideia do texto é falar sobre a utilização de equipamentos audiovisuais de última geração. Então, o foco desse texto é falar sobre a câmera, falar sobre microfone. Ou será que o fundamento, o cerne do texto está na valorização de uma visão ampliada do esporte? Então, eles não falam uma coisa específica, eles falam de uma forma geral, então, estão querendo falar de uma visão macro, assim, sobre o esporte. Ou será que a fundamentação do texto, o cerne do texto, é a equiparação entre a forma e o conteúdo, ou seja, os dois estão equiparados, no mesmo nível. A forma, que é o que aparece, o rótulo, e o conteúdo que tem dentro. É a mesma coisa. Tudo que você vê está acontecendo de verdade. Não tem nada de exagero. Então, pessoal, o que vocês acham? Qual é a resposta dessa? Sabrina A, Larissa, não, Sabrina C, perdão, Larissa A, Carolina A, Marcos A, João, Neudelvan, todo mundo falando letra A. E os outros, pessoal? A gente passou um pouquinho do horário, eu acho, né? Passou aí um pouco do horário, mas tem só mais 3 perguntas. Cauana. Então é isso, pessoal. É isso, né? Acho que vocês mataram a charada aí já. Eu vou dizer rapidamente por que não é essas. Não é equiparação entre forma e conteúdo porque não está equiparado. Uma coisa que você vê, outra coisa que acontece. A TV, ela exagera tudo. Valorização numa visão ampliada. Não está falando no geral de todos os esportes. Eles estão falando de alguns esportes específicos que aparecem na TV. Porque quando eu falo a palavra esporte, existem milhares. Né? Milhares não, talvez umas centenas, pelo menos. Mas não está falando de todos os esportes. Está falando só de 3, 4, que é basquete, que é futebol. Não está escrito isso ali, né? Não é a letra C, porque a letra C fala sobre equipamentos de última geração. O foco do texto não é falar sobre equipamentos. O foco do texto é fazer uma crítica, né? Não é a letra B, porque não está falando sobre o que os espectadores pensam, a interpretação deles, o que eles estão entendendo do jogo. Até fala um pouco, mas esse não é o cerne do texto. O cerne do texto é a distorção da experiência do ser atleta para os espectadores. Então, existe essa distorção. Será que ser atleta é dar espetáculo? Será que ser atleta é dar carinho? E aí eu vou passar um pouquinho mais do texto, porque será que isso é um inimigo ou um amigo da educação física? Por esse texto a gente vê que é um inimigo, porque o texto acaba passando para as crianças que o que é o futebol, por exemplo? Futebol é paulada, é carinho, é grito, futebol sabe, bater nos outros. Essa é a imagem que as mídias mostram, conforme o texto da Beth, o nome de quem escreveu. Então, só ficar essa reflexão aí. Então, letra A, parabéns para quem acertou. Vamos para a questão 8, pessoal. E aí? Vocês querem que eu continue? Eu tenho mais 2 perguntas aqui, vai passar um pouquinho do horário. Né? Não sei se vocês têm... O que vocês acham, gente? Coloque sim aí quem quer que eu continue ao 8, a 9 e a 10. A gente passou do horário, né? Seria 1h15, já está dando quase 1h30. Então, eu não quero atrapalhar aí os compromissos de vocês. Se vocês querem que eu continue explicando a 8, a 9 e a 10, coloque assim aí nos comentários. Se não querem, coloquem não. Oi, prof. Oi. Aí, ó, tem mais uma. Só para que essa semana foi bem maçantezinha também, só para a gente ficar meio dentro do horário e não passar muito. Mas dá para fazer aí ó, mais uma, 2. Beleza. Beleza, então. A aula é conforme o que vocês acharem melhor, né? Então, vamos lá. Vou fazer mais essa aqui, e daí eu só vou explicar aquelas questõezinhas que ficaram para trás ali de alguns alunos. Vamos lá, pessoal. Então, vou tirar o zoom aqui, que fica melhor. Primeiro, a pergunta. A pergunta é assim: considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson, a sequência de enunciados negativos presente nesse texto tem a função de. Então, o que a gente vai ver nessa atividade, nesse texto, é uma sequência de
enunciados negativos. Uma sequência de coisa ruim. Uma sequência de problemas. Tá? Esse é um texto do Sherlock Holmes. Então, para quem não sabe, investigação policial. E a gente vai ver que tem uma sequência de coisas negativas. A pergunta é, qual é a função dessa sequência de coisas negativas? Tá? Vamos lá, vamos para o texto. Meu caro Sherlock Holmes, algo horrível aconteceu às 3 da manhã no jardim Lauriston. Nosso homem que estava na vigia viu uma luz às 2 da manhã saindo de uma casa vazia. Quando se aproximou, encontrou a porta aberta e na sala da frente o copo de um cavalheiro bem vestido. Os cartões que estavam em seu bolso tinham o nome de Enoch J. Drubet, Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Não houve assalto e nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu. Então, nós temos uma morte, mas não sabemos como essa pessoa morreu. Não havia marcas de sangue, nem feridas. Não sabemos como ele entrou na casa vazia. Na verdade, todo assunto é um quebra-cabeça sem fim. Problemaço aí, um pepino para resolver. Os investigadores não estão perdidos. É um quebra-cabeça sem fim, né? Então, se puder vir até a casa, seria ótimo. Ele está falando isso para o Sherlock Holmes, né? Se você pudesse vir até a casa, seria ótimo. Se não, eu lhe conto os detalhes e gostaria muito de saber a sua opinião. Atenciosamente, Tobias Gregson. Então, essa é uma carta dizendo que eles não estão conseguindo resolver um problema de uma morte, não estão conseguindo desvendar a morte dessa pessoa, e ele pede para o Sherlock Holmes ir até a casa para tentar ajudar, né? E ele diz que vai contar as detalhes, conversar com ele pessoalmente, para saber qual a opinião dele. Então, essa é a ideia da mensagem. Tá? Vamos lá, pessoal. As alternativas são essas. Como eu disse, a pergunta é assim. A pergunta é, essa sequência de coisas negativas que tem aqui no meio do texto, né? Casa vazia, não havia marcas de sangue, essa sequência de coisas negativas tem qual função no texto? Função de restringir a investigação, deixando-a sob responsabilidade do autor da carta. Então, será que o autor da carta, ele colocou um monte de coisas ruins que atrapalhavam a investigação para que o Sherlock Holmes não fosse lá, né? Para ficar sob a responsabilidade do autor da carta, deixando-a sob a responsabilidade do autor da carta. Então, a investigação ia ficar para o Thomas Gregson. Ele colocou um monte de coisa, não vai dar, muito difícil, então deixa para mim. Sabe o que foi isso? Será que essas coisas negativas têm a função de refutar? Refutar significa ir contra. É você não aceitar alguma coisa. Tá? A função de refutar possíveis causas da morte do cavaleiro auxiliando na investigação? Então, será que esse é o objetivo da carta? Das coisas negativas, né? Refutar possíveis causas da morte do cavaleiro auxiliando na investigação, para auxiliar, para ajudar. Então, ele fala, não tem isso, não tem aquilo. Ele está falando isso para ajudar a investigação? Ou será que ele falou essas coisas ruins aí, essas partes negativas, para identificar o local da cena do crime, localizando o jardim Lauriston? Será que é esse o objetivo, mostrar a cena do crime? Localizar o jardim Lauriston? Será que o objetivo dessa sequência, coisas negativas, é introduzir o destinatário da carta, caracterizando sua personalidade? Então, ele queria introduzir o Sherlock Holmes no assunto, né? Caracterizando sua personalidade, falando como que é o Sherlock Holmes. Ele fala do Sherlock Holmes na carta. Ou será que a letra E, apresentar o vigia, né? Incluindo entre os suspeitos. Então ele está querendo dizer que o culpado, o suspeito, perdão, do assassinato é o vigia. E aí, pessoal, qual é a resposta? A, B, C, D ou E? João B, Lara, essa eu não sei, a Sabrina disse. Larissa B. Alguém não acha que é a letra B?
Então, pessoal, não é apresentar o vigia, incluindo como suspeito, porque ele não sabe quem que é suspeito. Pelo contrário, ele não faz ideia de quem que é. Ele não está dizendo que o vigia é o suspeito. Ele não faz ideia. Ele está sendo sincero aqui. Ele está dizendo, não tem rastro de sangue, não tem nada. Vem aqui para me ajudar a resolver esse caso, no final, ele diz. Não é introduzido o destinatário da carta, porque ele não fala sobre a personalidade do Sherlock Holmes. Ele não fala em nenhum momento sobre o Sherlock Holmes. Ele fala sobre o que aconteceu. Então não é a letra D. Identificar o local do crime não é falar sobre o local do crime. Fala sobre o corpo ali, ó, marcas de sangue. Não tem marcas de sangue, nem feridas. Então não fala só sobre o local, fala sobre o corpo que foi encontrado também. Não é a letra A, porque o objetivo do Gregson não é restringir a investigação. Ele não quer fazer isso, pelo contrário, né? Ele quer abrir a investigação, ele quer ajuda para tentar saber o que está acontecendo. Então, a resposta é a letra B. Parabéns, pessoal. Ele quer, por meio dessa carta, refutar, ou seja, ele quer que o Sherlock Holmes chegue lá e fale assim, não, ele não morreu por causa disso, não foi asfixia, não foi facada, não foi isso, não foi aquilo. Então, é isso que ele quer que o Sherlock Holmes faça. Inclusive, ele diz que se você não puder vir aqui, ele diz assim, ó, se não puder, eu lhe conto os detalhes. Então, ele quer muito que o Sherlock Holmes vá para lá. Porque o Sherlock Holmes ele é expert, né? Ele é o melhor investigador aí da dramaturgia. Então, esse é o objetivo dele, refutar as possíveis causas da morte. O cavaleiro auxiliando na investigação, ajudando a investigação. Beleza, pessoal? Agora eu só vou voltar lá naquelas questões que eu falei. A Caroline, ela perguntou, eu acho que ela estava perguntando sobre essa, eu acho. Publicar informações e mensagens sensacionalistas não remetem de alguma forma às redes sociais? Carolina, você poderia, por favor, dizer de qual atividade você está falando? Da questão 6, é isso? Na questão 6, não fala sobre mensagens sensacionalistas, né? Publicar informações e mensagens sensacionalistas não remetem de alguma forma às redes sociais? Que, na verdade, assim, quando fala sensacionalista, não é só rede social. Sensacionalista é o exagero, né? É você mudar a realidade da forma que você quer, né? Ser sensacionalista é você pegar uma coisa que é pequenininha e fazer todo um alvoroço em cima daquilo, certo? Isso é ser sensacionalista. Você ser tocado pela sensibilidade, pelas sensações. Então, você tem uma sensação, você escreve sobre aquela sensação, né? Então, tem uma outra aí que um aluno perguntou, lá no início, eu vou voltar rapidamente. Agora eu não estou encontrando. Foi um menino que pediu, e eu disse que ia voltar. Estou procurando aqui no chat. Não estou encontrando mais aqui, não estou achando. Perdão, pessoal, não encontrei ali. Teve um aluno que mandou uma mensagem. Eu acho que, ou eu já li também, talvez eu já tenha lido e não lembro, né? Mas é isso então, pessoal. Eu tinha mais algumas perguntas, mas por causa do tempo eu vou acabar deixando para o próximo encontro, beleza? Muito obrigado, Vitória, era isso, tá? Obrigada, prof. Obrigada a todo mundo que assistiu essa aula bem maravilhosa. E até segunda que vem. Um abraço. Tchau, um abraço para todos. Obrigado pela companhia e pela